Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que entre em contato, participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e o tema de hoje é a importância da musculação. E para falar sobre esse tema, eu tenho hoje a ajuda do Júnior. Oi. De volta aqui, né, Júnior? Já tô ficando sócio do Emerson aqui, né? E um especialista para falar nesse tema que é o Raul Victória. Olá, tudo bem? Raul Victória, falei Raul certo. Victória, isso aí, falei certo. Tá certo. Tudo bem, Raul? Seja bem-vindo aí, né? Primeira vez aqui no podcast. Prazer, uma honra eu estar ao lado de vocês, desse ícone que é meu aluno, meu amigo também. Já faz anos que o Júnior faz contigo, né? Já faz 5 anos, né, Ju? Sim, 5 anos. Foi antes da pandemia, então, que começou a fazer com ele. Eu já treinei com vários, até com halterofilistas. E quando eu consegui encontrar quando a gente teve esse encontro de profissional e aluno, desde aí eu comecei a entender que eu treinava errado. Eu treinava tentando esculpir o meu corpo em cima de uma desordem que havia, minha própria, né, em questões disciplinares, e não focando na minha resistência, não pensando na minha postura, não pensando no meu trabalho, não pensando nas 12 horas ou 15 que eu preciso ficar em pé. E aí tudo mudou a partir daí. Com o Raul. Raul, olha para essa câmera aqui e fala um pouquinho sobre tu, então, o que tu faz aí. Então, eu sou o Raul, tá? Sou professor de Educação Física, eu sou especialista em Educação Física, sou mestre em Educação Física, atuo como professor escolar, atuo como personal trainer há mais de 6 anos, já estou aí no mercado, tá? Trabalhando. Tem uma metodologia diferente do estereótipo de personal, tu vai conhecer ao longo da nossa conversa. E estou muito feliz de estar aqui, cara, poder falar, ter um espaço de fala, né, do entretenimento, do jornalismo, para que a gente possa falar sobre a importância realmente do treinamento para a vida das pessoas. É isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui. Show de bola. A gente aqui no podcast, a gente gosta sempre de trazer coisas boas, né? Tanto da comédia, como o Júnior já participou, da alegria, né? E também dessa parte de levar informação boa, né? Que até comentei em outro podcast aqui, que a gente vê muito foco em notícia ruim. Exato. Né, nas grandes mídias. Eu gostaria de complementar que eu, como sempre fiz TV, cobertura de festas e podcast, tem uma outra leitura. É uma novidade que eu acho que esses tempos modernos impulsionaram de uma maneira muito legal, porque positiva, né? A minha maneira de fazer TV era outra. Então, por exemplo, quando eu vim fazer o Reagindo, eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu nunca fiz nada engraçado. E foi muito legal a experiência. Eu fui muito... isso foi muito produtivo para mim. E também eu não expliquei de jeito que era o Reagindo para ninguém que tava na mesa. Só que na minha cabeça eu já tinha explicado. Já. E aí quando chegou na hora a gente foi, mas aí saiu, né? Até que a gente deu quase 2 horas de podcast. Exatamente. Legal. E dava para ter seguido mais e tudo ainda. Show de bola. Raul, te fazer uma pergunta aqui, que é uma coisa que eu tenho dúvida também, tá? Sim. Por causa que eu faço sempre, né? Porque assim, ó, quando eu comecei a conversar com o pessoal aqui da saúde, da academia e tudo, eles sempre falaram assim, ó, pra tu emagrecer, tu tem que gastar mais do que tu consome. Então, na minha cabeça, eu tenho que gastar, eu tenho que queimar energia. Uhum. Só que aí, uma outra pessoa me disse isso aqui que eu vou te perguntar agora, né? Tá. Se é verdade que não deve fazer aquecimento na esteira antes da musculação.
Tema polêmico, já vamos começar com temas polêmicos, tá? É importante a gente deixar claro que o processo de emagrecimento ele é um processo multifatorial, tá? Que ele não vai depender única e exclusivamente da relação causal entre comer e treinar. Até porque se a gente comer uma clube social aqui, a gente provavelmente vai ter que ficar umas 3 horas na esteira para equivaler o gasto calórico, né? Então a gente tem que se apropriar do quê? De uma demanda, de um equilíbrio de balanço energético, né? Que sim, não deixa de ser de uma forma simplificada, né? A relação entre o que a gente come e o que a gente gasta. Mas o que mais importante do processo de treinamento é os desfechos crônicos que a gente vai ter. Porque se a sessão não é impactante para o emagrecimento, né? Se eu estou te dizendo que é muito difícil tu gastar caloria em relação a alguma coisa que tu come, o processo crônico de várias sessões de treinamento vão modificar o teu metabolismo, né? De forma como tem uma taxa de metabolismo basal, questões fisiológicas difíceis, assim, mais duras, né, de entender, mas que vão facilitar com que teu corpo tenha adaptações que vão provavelmente gerar o emagrecimento. É óbvio que tu vai ter que cuidar da tua hidratação, da tua alimentação, principalmente do sono, que é uma questão que está diretamente relacionada à qualidade de vida, à saúde, emagrecimento. Mas o processo da esteira, cara, é o seguinte, a gente tem a visão do treinamento tradicional, né, que vinha daquela... Tu chegava numa academia e a pessoa dizia assim, ó, eu vou montar teu treininho, fica 15 minutos aquecendo na esteira ali enquanto eu faço isso. Exatamente. Cara, isso caiu por terra totalmente. Eu passei por isso, gente. Eu também passei por isso. Eu acho que todo mundo passa por isso, né, infelizmente. Tu chega 15 minutos antes do teu horário pra fazer uma esteira e aí depois eu começo a te atender. Eu fiz muito isso. E, cara, a gente conseguiu, com o avançar da ciência, provar que isso é ineficaz, né? Pensando no próprio objetivo da sessão, pensando que daqui a pouco tu vai fazer um trabalho de força, né? Vai sentar lá no supino para empurrar uma barra fazendo força. Quem disse que tu tá preparado para essa sessão simplesmente porque tu caminhou, sendo que caminhar é um ato natural, né? Então, se a gente pensar por uma visão mais simplista, assim, o ato de caminhar é algo normal. É algo... Sim. Se tu for pra academia para fazer isso, vê se faz sentido, né? Com tanta coisa boa que a gente tem na vida, com tantos cenários, tantos locais para prática de atividade física, tu te encerrar dentro de um local privado para caminhar. Não faz muito sentido, né? Então é uma abordagem reducionista, alguns profissionais utilizam dessa abordagem, eu particularmente não concordo, então tá aí a primeira polêmica, né? A gente faz um trabalho conjunto de aquecimento, de mobilização. Fora da esteira. Totalmente fora da esteira. A gente não usa esteira no local onde eu atendo ele, a gente faz um treinamento de força pesado, ele treina super pesado, pode acompanhar os treinos lá no Instagram, mas a gente não utiliza esteira, né? Porque a gente subentende que o corpo tem que se relacionar com o ambiente da forma que é o ambiente. E a esteira é um ambiente controlado, totalmente diferente da vida real. Totalmente diferente. Então a gente vai usar outras ferramentas de mobilização, de flexibilidade e coisas que são importantes para o dia a dia dele, né? A ocupação dele dita muito sobre o que é o treinamento dele. Então eu não vou subentender que um cabeleireiro vai precisar caminhar numa esteira ao longo do dia, não. Ele vai precisar ter força, ter resistência, ter mobilidade para fazer os movimentos. Mais funcional. Muito mais funcional, totalmente. Entendi. Hoje eu posso afirmar que... houve um evento em que eu precisei ficar 16 horas em pé. E eu fiquei 16 horas em pé, braços erguidos, em função da questão de secador, escova, espelho, spray. E eu, no outro dia, não senti dores, foi tranquilo, era só cansaço realmente. Eu tenho uma pergunta também para fazer para o Raul. Eu assisti um médico falando... sobre a grande questão que é a depressão, que é um dos booms que tem derrubado as pessoas, a doença do século, e ele falou que a depressão não é uma questão psicológica, que é uma questão fisiológica, e que os exercícios eles vão mexer nesses hormônios necessários e que as academias hoje em dia são responsáveis a cura vai se dar através da prática de exercícios que vão trabalhar muito mais a dopamina e outros hormônios que vão se desenvolver através dos exercícios. Queria saber se isso procede. Assunto também delicado, estou gostando, que são bastante tema polêmico, vários temas polêmicos aqui que a gente vai fazer uns sketches bem legais, mas assim... falando da doença, a depressão, né, ela engloba, assim como eu falei sobre o emagrecimento, ela também é algo muito maior, né, do que simplesmente eu dizer para uma pessoa basta ser feliz ou basta se movimentar.
Porém, como tu falastes muito bem, a atividade física ela impacta diretamente, né, nos níveis hormonais, como tu falou, de questões que podem regular o humor, né? A gente estava falando anteriormente, né, de tempos tão difíceis, né? Vivemos agora um período pandêmico onde as pessoas se enclausuraram, né? Tiveram que ficar restritas à socialização, à prática de atividade física, e a gente viu, né, o avanço, né, felizmente ou infelizmente, dos estudos sobre questões de saúde mental, o quanto se modificou e o quanto a gente tem um outro olhar sobre saúde mental pós-pandemia, né? E aí a gente identifica que a atividade física é sim de suma importância para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Tenha melhor da saúde das populações e assim, não existe uma correlação, né, entre depressão e exercício físico, não é causa e efeito também, mas a gente pode sim, é uma forma não medicamentosa de tratamento o exercício físico, né? É a parte não farmacológica tá dentro do exercício físico, é óbvio que ela vai reverter mudanças no sistema nervoso, enfim. Mas a gente tem que, obviamente, sempre procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Respeitar a característica de cada área, né? Lembrando que a gente tem muita coisa na internet hoje de coach, de cara falando assim, você tá deprimido? Então vamos fazer tal coisa. Isso aí não existe, né? Coach que eu não vou fazer esse papo também da educação física. E vive de dar conselho pros outros, não de praticar. Né? Emerson tinha uma coisa muito pessoal, fica estranho eu falar isso do Raul, pela proximidade que a gente tem como aluno e professor. Na época da pandemia, que não se podia treinar, ele levava os alunos dele para lugares públicos, porque a preocupação dele era que ou os alunos não treinassem e viessem a se prejudicar, ou que treinassem sozinhos e viessem a se lesionar, se prejudicando também. Sim. Porque foi muito tempo, né? Nós treinávamos em lugares públicos, em praças, com máscara, gramados de ginásio. Com o que não é aconselhável, né? Treinar de máscara. Eu fui correr de máscara, porque eu corria sempre no Parque Una. Caraca, cara. Sentiu diferença, obviamente. Muito. Chegou a meio que dar uma escurecida, uma hora de me sentar. Muito. A gente estranhou no começo, né? Mas era uma prática que mantinha ele saudável, manteve meus alunos saudáveis, né? A gente tomava todos os cuidados possíveis, eu levava os equipamentos no carro, higienizava antes deles utilizarem, né? Higienizava após a utilização deles. E, cara, é uma forma humana de entender a importância do exercício para aspectos de saúde mental, por exemplo, né? Sim. Porque imagina, o Ju estava lá, enclausurado, passando por vários perrengues, a gente estava super preocupado, todo mundo estava preocupado, não sabia o que vinha, né, pela frente, e acabava que a atividade física era uma rota de fuga para a gente continuar tendo sanidade e se mantendo ativo, né, cara? Mas eu me lembro que eu até parei de correr, porque eu sempre corria no UNA, né? Antes da pandemia eu tinha começado um processo para tentar, né, emagrecer e tudo, e aí eu tentei seguir correndo no UNA. E aí, quando começou toda essa função de ter que usar máscara, eu vi que não ia ter condições. Aí eu parei um pouco. Aí depois eu fui e comecei a correr sem máscara. Aí depois começaram a trancar os parques. Aí não tinha mais muito o que fazer. Não tinha muita saída. Aí começou os podcasts e tudo, mas o físico ficou em segundo plano. Mas tem uma história que eu acho que eu não contei, acho que pouca gente sabe, que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu tava fazendo academia. Tô parado agora porque minha pequenininha nasceu, né? O bebezinho ali. Faz uns 2 meses que eu não faço. Mas já tô me programando para agora em setembro já começar a voltar pra academia. Eu fui obrigado a voltar pra academia porque eu tive um acidente muito grave. Uma coisa boba. Que eu achei que nunca na minha vida eu ia passar por isso. Eu me movimento muito. O Júnior já me viu nos clubes lá, me movimento muito. E, cara, eu assim, na minha cabeça, eu aguento bem, sabe? Eu não me canso fazendo isso. Só que eu fui subir uma colina, tava fumando uma granja uma lavoura de soja pra fora. Subi uma colina, né, correndo, aí cheguei lá em cima com a câmera na mão, me agachei pra filmar, fiz o take. Quando eu levantei, cara, que dor me deu, sabe? Eu travei as costas, assim. Me deu uma dor assim, ó, que eu não conseguia respirar. É desesperador, né? Cara, eu nunca tinha sentido uma dor tão forte. E assim, dependendo do movimento que eu fazia, doía tanto que eu não conseguia respirar. Para entrar no carro, eu precisava de ajuda. Aí eu tinha um quiroprata conhecido, liguei para ele. Só vou conseguir te atender daqui 1 semana. Gente. Fiquei 1 semana assim, tendo ajuda para entrar do carro e sair. Toda vez que eu me mexia, era uma dor que me tirava o ar, sabe? Sim.
E aí, quando eu consegui no quiroprata, assim, ele falou, Tchê, acho que foi uns 5 ou 6 ossos que eu desloquei. Tipo, costela, a coluna, até a perna tava um pouco deslocada. De e toda a tudo. fragilidade que tu tava tendo e tu abusando, fazendo sem saber, né? Fazendo toda a tua movimentação profissional que era necessária. Que às vezes tem mesmo exercícios que te cansam ou que não são muito aprazíveis. Eu sou uma pessoa que reclamo muito. Eu digo, não precisa fazer tanto isso. Eles precisa, porque eu não quero que tu esteja escovando o cabelo e aí tu não consiga levantar o braço de novo. Não, e é uma coisa assim que tu acha que nunca vai acontecer contigo. Uma bobagem, sabe? Eu me agachei e levantei. E aí, quando eu levantei, não foi mais. E eu disse, não, e sabe qual foi o cúmulo que eu voltei pra academia depois? Porque eu tava mal nessa semana, só que eu tinha que seguir trabalhando, né? Então eu dirigia e tudo. E aí foi o cúmulo. Eu disse, não, vou voltar pra academia, voltei, perdi 5 quilos em um mês, assim, de novo. E foi quando eu parei o carro na faixa de pedestre pra uma senhora passar. Uma senhora devia ter uns 80 anos e ela tava caminhando melhor que eu, ainda carregando compra ainda. Aí eu disse, não, tá louco? Eu não posso ter menos condições que essa senhora aí. E uma coisa que eu vejo muito no Júnior é isso, né? Eu não sei a idade do Júnior. Quase 80 anos. Ah, tá. Não, é mentira, ele adora fazer isso comigo. Não é o reagindo? Eu tenho um eu sou a pessoa que mais sofre bullying nas postagens dele. Que tu é a mais... Eu sou o aluno mais antigo, realmente. Meu O de pupilo, mais meu idade. Mas, graças a ele, eu consigo ter um corpo. Eu tenho 61 anos, mas eu consigo ter um corpo de 30 tranquilamente. E tu consegue fazer as atividades que tu fazia quando tinha 30. Que é o mais importante. Eu vejo pessoas muito mais jovens que não conseguem fazer o que eu faço. Isso é que importa pra mim, sabe? Mas eu acho que é uma vitória mais dele, entendeu? Porque o que acontece com as pessoas da minha idade, com as pessoas de mais idade? Tu abre uma rede social, ou tu passa pela frente da academia, tu vê pelos vidros, assim, uma gurizada. Não é convidativo. Fazendo exercício, e malhando, e gritando, e pulando corda. E aí tu diz assim, não é um ambiente para mim. Eu vou ser discriminado, entendeu? Por ser mais velho. Eu não vou ter lugar nisso aí. E essa fenda, essa nesga, eu vejo que o Raul rasgou isso de uma maneira muito importante, porque ele tem alunos da minha idade e vejo que ele agrega pessoas com mais idade e as pessoas conseguem passar a desmistificar que a academia é um lugar de jovens. Não, a academia é um lugar de quem procura saúde. E outra coisa, tu tem que procurar saúde com a pessoa certa. Eu seria uma pessoa que eu não posso treinar sem acompanhamento. Entendeu? Porque eu sinto dores, cãibras, contraturas horrorosas. Isso que tu tá falando aí, às vezes a pessoa vai pra academia pra treinar sozinho, e aí quando não gosta de algum exercício, como tu tá falando, ela evita. Só não faz. É tipo que nem eu, quando eu vou pra academia, eu não faço aquela maldita passada. Aí ele tem trauma de passar. Aquilo é horrível, cara. Não tô com nenhum peso, não tô carregando nenhum peso, só o meu, né, claro. Aí é bastante peso. Mas, tia, como dói fazer aquela passada, Mas, cara. Emerson, no momento, assim, ó, que tu pega um instrutor, ele vai te passando uma técnica e aquilo ali tu vai te ambientando e acostumando o teu corpo com aquela técnica, e aí aquilo acaba sendo um exercício tranquilo. Tem uma coisa que tu falou no teu Instagram que eu vi, que eu acho que de repente é o que falta pra mim, pra muitas pessoas, é entender o porquê daquele exercício. Isso. Porque, certeza. tipo, a maioria das pessoas não gostam de treinar perna porque não mostra resultado, né? Não entende a importância. Mas não mostra visualmente. De repente, pra te ajudar a fazer outro exercício, ter uma perna treinada te ajuda, né? Total. Isso em como todas as questões de vida, né? Aquilo que a gente não consegue ver de imediato, a gente não atribui valor. E o treinamento é isso, né? São esforços constantes. O mais importante do treinamento é tu ter aderência. Se não tiver aderência, nada vai dar certo, né? Porque não adianta tu ir na academia uma vez
e achar, bom, agora já cumpri minha missão. Não, são micro esforços todos os dias. A gente levanta todos os dias e escova os dentes, é um esforço. Sim. Mas a gente faz, né? Assim como é na academia. Então as pessoas têm que entender o porquê, porque isso faz mais sentido. Quando tu sabe o porquê tu está fazendo alguma coisa, é muito mais provável que tu tenha vontade de fazer aquela coisa, né? Aquela tarefa. Então, no caso, a minha especialidade é trabalhar com a biomecânica, cinesiologia, né? Então eu faço questão de ensinar os meus alunos antes de pedir para eles fazerem alguma coisa. É praticamente uma escola, né, Júnior? Eu junto eles, converso com eles, falo, ó, a partir de agora a gente vai fazer isso, isso e isso, tá? E aí eles conseguem... E tem uma relação na mobilidade que é simplificando em linguagem vulgar, seria um ensaio do movimento para que tu não lesione depois. E ele ensaia esse movimento contigo e nesse ensaio ele te passa todas as precauções que tu tem que ter e os objetivos que tu vai alcançar e o que ele quer que tu faça. Os objetivos que ele quer que tu... Ele é muito exigente, ele é extremamente exigente. É muito chato pra cacete, entendeu? É verdade. Até a respiração, né? Se tu fizer errado... Tudo. Eu sempre... E aí, assim, eu me lembro que no início nós tínhamos brigas homéricas, porque ele dizia assim, ó, bota os ombros no lugar, respira, baixa as costelas, levanta a cabeça. Era muita coisa. Gente, eu não consigo fazer mais de 2 coisas ao mesmo tempo. Mas faz diferença. E ele me pedia 5 coisas Total. assim, ó. Aí eu não sabia o que eu ia prestar atenção primeiro. Ele não sabia se movimentar fora de máquinas, por exemplo. Com o próprio corpo dele. Um cara que trabalha com o corpo, precisava se relacionar. Trabalha com o corpo, dá licença. Mas tu sabe que isso é uma coisa, né, que da gente não prestar muita atenção em como a gente tá respirando, se posicionando, faz muita diferença, porque eu senti na pele isso, né? Porque eu sei que tu não gosta muito de falar de peso, né? Mas eu, por exemplo, botava, sei lá, 20 de cada lado no supino, né? Pra fazer lá o peito e tudo. Fazia com 10 de cada lado no braço, né? E tudo no bíceps. E aí chegava no tríceps, eu gostava de botar peso também. Porque, pô, eu tava botando peso no supino e no bíceps, não posso variar tanto no tríceps. Até que uma vez eu quase desmaiei fazendo tríceps, cara. E aí eu descobri que é porque eu, de tanto fazer força, eu contraía e não tava respirando direito. Aí começava a cortar o oxigênio, né? No momento que eu preciso de bastante... Fazia apneia, tancava a respiração. Exatamente. No Acontece, tríceps, cara. Acontece. Um exercício isolado, super tranquilo de fazer. Aí uma vez eu passei mal e disse, tô passando mal, vou ter que ir no banheiro. Tive que ir no banheiro, jogar água no rosto, quase vomitei. Sei lá, se baixou minha pressão, subiu, sei lá. Por causa de uma respiração. De uma exigência muito grande. Todo mundo tem um relato, né, sobre, né, exercício é engraçado. Eu tenho uma coisa muito interessante. Eu estava treinando com uma determinada pessoa uma época e a pessoa subia para cima do leg press para completar 300 quilos para mim empurrar. E um dia ela postou uma foto disso, eu repostei a foto, que até então eu achava o máximo. Imagina uma pessoa da minha idade empurrar 300 quilos. E quando eu vejo, tinha uma mensagem, né, na postagem de um traumatologista, meu amigo. Ele dizia assim, estou te esperando para tratar o teu joelho. Porque essa pessoa gravou um vídeo. E aí, bem depois, eu e o Raul junto, analisando, depois de tempos que a gente já estava treinando, e ele pegou e disse assim, não, esse traumatologista ele tem razão, tu empurrava R$300 com o joelho mal, isso aí futuramente ia te lesionar realmente. Porque muitas vezes... A questão postural, né? Muitas vezes, tipo, não é levantar X peso, é... o jeito certo e as repetições, né? Cara, e é uma coisa que às vezes as pessoas, muito se fala assim, diminui o peso para tu aprender a técnica. Ok, é isso, né? Mas com técnica tu consegue ir além no peso. Por exemplo, eu tenho levantamentos lá, levantamento terra, coisas para 200 quilos. Um cara que não tem um porte grande, sou magrinho e tal. Mas por quê? Porque tem muita técnica. E quando a gente desenvolve técnica, controle, a gente consegue recrutar mais unidades motores, consegue fazer o corpo trabalhar como integridade. Tu levanta 200 quilos no terra? Fácil. Tem mulheres que fazem, alunas dele alunas que minhas fazem. Tiveram problema. As pessoas chegam geralmente a mim por patologias, né? Hoje eu sou um cara conhecido para reabilitação de lesões e performance atlética. E chegou uma aluna minha com 28 anos, ela tinha na época 2 hérnias de disco, né? E aí dentro daquelas
daquelas falácias do treinamento. Ah, não pode fazer mais isso, não pode fazer mais aquilo. Hoje ela tem um levantamento terra para 110 quilos. Uma aluna com 2 hernias de disco. Nunca mais teve uma crise lombar. Todo mundo chega até o Raul. Eu também. Por uma indicação médica, enfim. Foi uma questão patológica, assim. Profilático, assim, né? E só fazendo assim, a gente voltando um pouco na conversa do Ju, que ele falou, e que tu falaste também em relação à idade, né? Pensa que há 20 anos atrás, uma pessoa de 60 anos estava praticamente sentada na frente de um sofá, com uma característica bem de velhinho, assim, sim, né? Talvez olhando TV. É totalmente diferente. O que a gente está tentando trazer para as pessoas é longevidade. Todo mundo vai morrer, isso é claro, tá? A gente vai morrer, de qualquer forma. Mas a gente diz, né? Eu brinco com ele que a gente treina para morrer dormindo. Morrer da melhor forma possível, ter longevidade, ter saúde. Já pensou no final da tua trajetória, tu tá acamado, tá passando por uma situação desconfortável, tu não tem autonomia para levantar do vaso. Já pensou? O treinamento tem essa finalidade, né? Quando a gente está fazendo um agachamento, a gente está pensando isso a longo prazo. Fortalecer estruturas que ele vai precisar ao longo da vida, né? E isso a gente não pensa, a gente pensa no agora. Até tinha uma das perguntas que eu ia te fazer, se a musculação faz a gente viver mais. Mas acho que, como tu falou, faz a gente viver com melhor, mais qualidade. Exatamente. E acaba vivendo mais. Acaba vivendo mais, com certeza. Esse dia nós estávamos fazendo um exercício e eu dizia assim para ele, mas por que serve isso? Por que eu tenho que fazer isso? E ele disse assim, serve para quando tu tiver 90 anos, 80 anos, tu tropeçar e dobrar o pé e não te acontecer nada. A gente faz uns exercícios de propriocepção, de equilíbrio, né? No próprio aquecimento, aí eu contrariando a ideia da esteira, né? Para que ele tenha reflexos quando acontecer um cenário de desequilíbrio, por exemplo. Sim. Então, viver mais é muito complexo, né? A gente pode sair daqui agora e ali acontecer uma fatalidade, né? E aí dizer, ele fazia exercício e morreu. Como assim? Mas não, a ideia, o ponto central de discussão é viver melhor. E viver melhor sem precisar, né, ter aquela cartela de remédios com uma fotinho do sol e da lua. Assim, tu tem que tomar tantos ao longo do dia porque tu tem doenças crônicas, hipertensão, diabetes, enfim. É isso que a gente tenta trabalhar, né? Eu tenho uma aluna que treina junto com eles, treino no mesmo horário, ela regula de idade com ele e ela fala, e ela tem muita felicidade em falar para mim assim, olha, eu não tomo nenhum medicamento. E todas as minhas amigas da mesma idade que eu tomam, já passaram por algum tipo de cirurgia, dificuldade, assim, e ela não. E ela falava que ela não conseguia, tinha dias que ela não conseguia andar. De tanta dor lombar. Nossa. Ela foi com N problemas, e hoje em dia ela é uma mulher assim, que com a idade, com 60 e poucos anos, ela faz exercícios que pessoas de 20 não fazem. E ela começou com 55, tu sabe 56. que depois que eu fui no quiroprata, ele me mostrou, né, não sei se chama alongamento, mas é um exercício que tu tem que fazer para encaixar a coluna de novo, né? E todo dia eu tenho que fazer isso. Tu tens feito? Todo dia. Se eu não faço, volta a dor. Tu sente o desconforto? Sim, todo dia. E eu me lembro que a primeira vez que eu precisei no quiroprata não era para nada grave, né? Como foi dessa vez que eu contei pra vocês. Era para algo muito desconfortável, que tipo, a minha perna esquerda, a minha coxa esquerda, tava com cãibra. Fiquei 3 dias com cãibra que não passava. Formigamento. E aí foi onde me indicaram o quiroprata e eu descobri que muitas coisas são por causa da coluna, né? Sim, total. Mas ele falou pra mim, tu tem que perder peso, tem que ir pra academia, fortalecer um pouco mais. E aí ele falou, aproveita agora, que na tua idade ainda é uma idade boa pra se adaptar e tudo. Mas a academia é um ambiente complexo, Emerson, assim, porque existe N perfis ali, né, convivendo junto. Tem o bombadão, tem o cara lá que geme para fazer 5 quilos de cada lado do supino, tem o outro que grita, entendeu? Eu passei por tudo isso. Eu treinei uma época que gritava tanto que eu ficava encantado, eu me desconcentrava. Ele me desconcentrava porque eu ficava prestando atenção nos gritos dele, e o Raul dizia assim, é aqui, a aula é aqui, esquece o cara que tá gritando. Não vai dar. Porque, claro, o Raul trabalhava em grandes academias, então a gente tinha horários que era super lotado, assim, tipo, das pessoas esperando tu fazer o teu exercício, dizendo assim, quando é que essa merda termina esse troço aí que eu quero me sentar? Mas tu sabe que eu ia numa academia de início, né? Antes da pandemia, quando eu tava no processo de perder peso, eu ia numa academia bem famosa aqui e não gostava muito, sabe, do ambiente. Não que fosse ruim, é que pra mim não era legal.
Porque uma que as pessoas não gostavam de conversar. E eu gosto de conversar, né? E outra porque, nossa, para mim, toda vez que eu ia revezar peso com mulher, por exemplo, eu tinha que baixar o peso para mim. Porque o pessoal que ia era muito... Já acostumado com pesos mais altos. Sim, sabe? Tinha uns lá que não usavam nem as guiadas porque não tinham o peso suficiente. Eu era o contrário. Eu sempre fui muito competitivo nesse aspecto. Isso foi uma coisa que o Raul também Eu me lembro que na última academia, antes do estúdio agora, que ele atende, a gente teve uma conversa sobre isso, porque é complicado eu falar sobre o meu professor, mas eu estou falando experiências minhas. Ele tem um tratamento humanizado, que isso é uma coisa que, além de acolher a gente, faz com que a gente entenda melhor que as coisas não são como a gente imagina. E eu adorava competir, né? Então chegava um machão bombadão lá, botava 200, eu chegava lá e botava 250. Eu disse, vou te mostrar que eu sou gay, sou melhor que tu. Então, eu saí dessa academia porque eu tenho esse mesmo Raul, espírito. Tu não precisa disso. E eu sei que é errado, né? A gente querer levantar mais peso. E o Raul, tu não precisa disso, porque tu é tu e ele performaticamente tu tá muito melhor. E às vezes o que funciona pra um não funciona pra outro. Total. Esse é o princípio primordial. Não, e o Júnior tá falando isso, eu também sou assim. Só que na academia que eu chegava, pensa que assim, ó, era 100, cento e poucos quilos no supino. Eu não tinha como acompanhar. Não tinha como, realmente. Aí não tinha nem como dividir o equipamento, porque, pô, imagina eu ter que estar tirando... Foi exatamente isso que a gente notou nas aulas com o professor Raul. 120 quilos, 150 quilos do supino, em que situação? E com que postura? Com que preço, né? A que preço, verdade. A que preço, né? Se o exercício se tornar mais um potencializador de tu travar... O teu problema. Aí não faz sentido, né? Esses 100 quilos. Verdade. Porque não é a tua carga, né? Pode ser em algum momento, mas não é. Ele tocou num assunto, acho que a gente pode entrar nesse assunto ou não? Pode, mais polêmico, claro. assim, mais... Tu estava falando, né, da academia não ser um ambiente convidativo, a gente passou por algumas experiências, né? E é uma coisa da nossa construção, eu e ele, quanto aluno, professor... A gente entende que a gente vive numa sociedade homofóbica, né? De dificuldade, assim, de estar nos espaços, de preconceito, de não entender uma relação de um aluno-professor. A gente tem carinho, ele chega, eu digo que dá um beijo aqui, vamos falar como é que tu tá tudo bem. E o quão difícil é, né? A gente ainda ter que, parece que provar para pessoas, né? Que todo mundo é igual, que todo mundo merece o mesmo tratamento, né? Aí a gente entrava em academias de rede, academias que é muita gente por aí. Aí parece que é onde ele ia treinar os caras, assim, parece que tem medo, sabe? Gerava um certo desconforto. Isso, gerava um certo desconforto, até porque o Raul, muito humano, muito acolhedor, chegava abraçando todo mundo. Brincando. E eu, como conheço um pouco a vida, né? Da reação dessas pessoas, eu dizia pra ele assim, não faz isso, porque pode acumular alguma crítica a teu respeito em relação a isso, entendeu? Porque eu gosto de críticas, eu não me importo. Sim. E eu continuo andando salto 15 em cima da crítica. Tu sabe que às vezes eu até esqueço que o Júnior é gay, tipo assim, e eu fico boiando às vezes, sabia? Sentido, né? Mas não esqueça, meu amor. Não, porque o fato dele ser gay não tem a mínima importância nenhuma. porque nós fazemos, sabe? Não importa. Não importa, total. E, tipo, que diferença Meu tem ele amor, ser eu gay na gostaria assim, academia? ó, de receber. Exatamente. Eu gostaria de receber pensa... um pix por cada Ele entrar no frescura que eu vestiário. tenho. Porque eu não ia precisar mais trabalhar, né, gente? Porque eu realmente tenho. Então, eu sempre gostei de. Olha que a Melissa disse aquele dia. A gente se conhecia da academia e ele chegava na academia desfilando, antipático, com as roupas diferentes. Eu sempre gostei de montar. Eu duro montado, entendeu? E ia pra academia com. Eu tenho guarda-roupa só pra ir pra academia. E aquilo ali, assim, mas o momento de maior tensão é quando eu resolvia propositalmente entrar no banheiro masculino, assim, soco. Mas Menina, era uma debandada. Fuga das galinhas. por quê? Eu adorava, sim, porque
qual é a fantasia do hétero? É que a gente vai ali, naquele momento, com algum intuito, entendeu? Eu não, ia só trocar de roupa mesmo, entendeu? Até é muito porque, louco, sim. porque assim, Uma masculinidade frágil, né? O cara não tem, o cara tá ali... Porque, sabe que assim, porque o hétero é mal informado e mal vestido. Entendeu? Quando vai pra academia com roupa que dorme em casa, os desgraçados. E eu ia pegar a minha camiseta, inclusive, eu me dei o desplante de gravar o nome do meu instrutor, uma camiseta da Coach. E aí eu ia pegar a minha roupa só, entendeu? E sair, mas eu gostava de tocar o pavor, porque eu sentia esse tipo de coisa. E eu também treinei em uma academia, onde o Raul também me acompanhou, e que tinha uma trans, que ela treinava nessa academia. A hora que ela chegava para treinar, eu ficava observando assim. Tu tinha a impressão, olhando de longe, que ela ia começar a ficar verde e ia nascer umas anteninhas. tá, mas aí uma Porque a trans, academia... tudo bem. Não, É tudo bem, diferente, não chama é atenção. diferente. Não é diferente. Ela tá lá treinando, fazendo o treino dela, entendeu? Se ela entrar... Aquilo ali não é ambiente para qualquer outra... Julgamento, né? Ou análise. Entendeu? Não, mas chama atenção. É que nem mulheres muito bonitas na academia, chama muita atenção, né? Sim. Mas não a ponto não deveria de- ser o foco, né? Mas não a ponto de... Não, a gente olhar é natural, mas não a ponto de falar ou de... Sei lá, esse não querer que Eu esteja- tenho, eu tenho uma parcela disso aí, porque eu não sou uma pessoa, eu não agrido as pessoas, mas eu provoco, eu subentendo, entendeu? Se eu tenho uma camisa que diz, uma camiseta que diz assim, ó, não se preocupe, porque eu não vou cantar ninguém. Eu assim, é que eu sou um caso à parte, né? Mas eu tenho que me policiar às vezes, porque uma vez eu perguntei pra uma... Eu não sei porque eu fiz isso, mas eu tava muito curioso pra saber, porque às vezes que eu via uma pessoa malhando lá, e aí eu fui conversar com ela, porque eu vi que ela tava fazendo peito e tudo, e eu vi que ela tinha muito silicone. Aí eu perguntei, né, não te machuca fazer aqui por causa do teu silicone? Aí ela respondeu super de boa, sabe? Mas eu vi que tava todo mundo olhando, só que tipo, eu fui lá e perguntei. Cara, que eu não consegui me controlar. Então eu acho que se eu visse qualquer coisa assim, eu ia perguntar. Se eu vi uma pessoa com unha muito grande malhando, chama atenção. Sim, Eu vou lá e vou mas conversar. no teu caso, uma curiosidade saudável, né? Tu não faz um pré-julgamento, assim, e talvez... Imagina se fosse do contrário, se tu dissesse assim, aonde aquela pessoa tá, tu não vai. Aí Porque não, ela é assim, né? não faz diferença nenhuma Não faz pra mim. diferença nenhuma, cara. Nenhuma. Tu sabe, agora eu vou comentar essa história, esse relato, também nunca falei pra ninguém. Não tem nada a ver com academia, mas sobre questão de banheiro, né? Eu tava num evento e aí eu fui no banheiro. E tinha uma menina, que eu acho que era... Eu tenho quase certeza que é menina. Pelo menos ninguém falou que não era menina. Pra mim era menina. Que eu vi que ela tava um pouco diferente do normal. Até quando ela falou comigo, eu achei ela meio assim, meio transtornada, alguma coisa assim. E eu fui no banheiro masculino e ela foi no banheiro masculino também. E ela usou o banheiro masculino e falou comigo, sendo que eu tava usando o mictório ali, sabe? Eu achei estranho, mas eu disse, nossa, hoje em dia, já não sei se eu devo avisar pra ela que ela tá no banheiro errado ou não, mas também eu fiquei pensando, como é que ela não vai perceber que ela tava no banheiro masculino? Aí depois que eu comentei com alguém, acho que a menina foi no banheiro errado, depois alguém avisa ela, né? Porque eu fiquei na dúvida se eu avisava ou não. Aí alguém veio me falar, não, aquela ali ela tá com um transtorno hoje, ela já fez várias coisas aqui, entrou e saiu, não sei o que, não dá pra conversar muito porque ela não tá bem, tudo assim. Mas Tinha uma coisa por trás. mas aí é um caso... Eu cheguei a treinar com o Raul também numa academia que eu frequentava o banheiro feminino. Porque o banheiro masculino era extremamente sujo, entendeu? Apertado, sujo, enfim, inóspito, não gostava. Nossa. E eu frequentava o banheiro feminino, tranquilo, nunca tive problema nenhum com isso. Mas eu observava assim, ó, que quando eu entrava no banheiro feminino, como ficava perto do supino e de outras máquinas que os homens gostavam muito, aí quando eu entrava no banheiro feminino, tinha um certo silêncio, assim, de quem estava fora.
Entendeu? Porque aí sim, né? Aí é diferente. Tá vendo um homem entrar no banheiro feminino. Mas agora tu entrar no banheiro masculino e as pessoas saírem, vão ficar com medo de quê? Do teu ser maior que o deles. Mas não existe mais essa questão de gênero, assim. Isso aí, às vezes, nós íamos treinar em um foco, porque os homens se agrupam, né? Porque os homens são solidários até no câncer. Então, eles se agrupam e nós tínhamos que, em algum momento, usar uma máquina que estava ali. Aí... sempre tinha um que estava treinando e dizia assim, olhava para o Raul e dizia assim, quer que eu... Olhava para mim primeiro, constatava, né, exatamente o que ele queria, e aí olhava para o Raul como instrutor e dizia assim, quer que eu baixe o peso? E o Raul disse, não, pode aumentar, ele faz com mais. Não, tô tranquilo, pode montar. Tu sabe, Isso criava uma ira na criatura, entendeu? Tocava no machismo dele de uma certa forma que eu digo, bom, mas eu sou realmente mais macho que ele, porque se ele se ofendeu tanto por 100 quilos... Isso é uma coisa que o Júnior tá falando, é uma coisa interessante, né? Porque assim, tá certo, da nossa fisionomia homem, a gente consegue levantar mais peso que a mulher, né? Na academia e tudo. Sim, assim. Teoricamente. Mas eu já notei que a mulher na academia, ela é mais resistente à dor a alguns exercícios. Total. Que, tipo, não tem peso, sei lá, tipo, passada mesmo. Nossa, as pessoas que tinham começado junto comigo na academia, de feminina, né? Fazia rindo a passada. E, tipo, cara, pra mim era muito sofrido a passada. Cara, as mulheres apresentam resultados melhores. Se tu comparar desfechos onde o homem e a mulher começam juntos, a mulher apresenta resultados muito maiores, muito mais rápidos, assim. Até por uma questão de persistência, né? E, óbvio, tem questões fisiológicas, né? Químicas envolvidas, mas é uma questão mais de mentalidade mesmo. A mulher vai mais adiante. Enquanto o homem, tu tá falando assim, vamos lá, tem mais 4 repetições. O cara já, sabe? Não tem aquela... A mulher ela já é muito mais suscetível a lidar com a dor. Até por questões fisiológicas, né? A mulher evolução. Vai se constituindo ao longo da vida, tendo que fazer isso, né? Lidar com a dor. Então, cara, é totalmente diferente. Totalmente diferente, assim. Eu tenho casais que começaram a treinar juntos e eu ver a menina evoluindo, assim, num grau... Mais rápido que ele. Muito mais rápido. Não com a mesma carga, mas... Exatamente. Claro, respeitando as devidas proporções, né? É que quase sempre os objetivos estão muito atrelados a questões que já são analisadas no homem e na mulher, né? No homem a gente vai ver o manequim, o Júnior tem muito mais de moda e pode falar dos ombros largos, né? Sim. O homem tem mais essa preocupação de membros superiores, a mulher já de preocupação de abdômen, de membros inferiores. Então acaba que os objetivos vão sendo traçados em relação a isso, né? E aí a gente vai tendo essas discrepâncias de força, assim. Mas se tu pegar uma menina que treina pesado, ela com certeza vai engolir qualquer cara dentro da academia, assim. Vai mesmo. Raul, eu vou te fazer uma pergunta, tu vai responder depois do intervalo, tá? Se eu posso treinar peito e bíceps todos os dias, tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Raul vai responder isso aí. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição, sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Júnior Costa, cabelo, maquiagem, fique mais linda com um atendimento VIP voltado para você. Rua Andrade Neves, 1156, Pelotas, RS. Júnior Costa, venha pra cá, você também. Fala pessoal, tudo tranquilo? Everton Campos aqui do ID Podcast e eu quero convidar vocês para ir lá no meu canal e no Instagram, ID Podcast, segue nós, se inscreve no nosso canal, vem conhecer o nosso trabalho, gente. Somos de Guaíba e é um prazer estar fazendo parte dessa história com vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus!
Quer ficar bem informado? Então conheça a Satolep Notícias, uma das páginas de notícias com maior credibilidade e serenidade de Pelotas, para manter você informado no seu dia a dia. Além disso, oferecemos preços acessíveis para parceiros. Satolep Notícias. Tá curtindo aqui o nosso podcast? Quer ser um apoiador aqui e divulgar a sua empresa? Me chama no direct que eu te explico como funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta, pessoal. Hoje falando aí sobre saúde, né? Musculação, a importância que tem fazer exercício físico. E antes da gente ir pro intervalo, eu perguntei pro Raul, né? Meio polêmico isso aqui. Se eu posso treinar peito e bíceps todos os dias. Vamos lá, rufem os tambores. Rufem os tambores. Vamos ser polêmico então na resposta. Vamos deixar tudo bem claro aqui, tá? Pode. A resposta é sim. Deve. Deve. A resposta é talvez. Por quê? O que importa no final é a quantidade de vezes que tu faz um movimento para determinado grupo muscular, que a gente chama de volume. Então, se eu equalizar o volume e tu fizer, por exemplo, uma série de supino todos os dias, eu vou ter 5 séries feitas em 5 dias. Tu concordas comigo? Sim. E se tu fizer em um dia 5 séries de um supino, tu vai ter na semana também 5 séries feitas. Ou seja, o que importa para desenvolvimento é o número de séries. Se tu fizer todos os dias 5 séries, em 5 dias a gente vai ter 25 séries. Pode ser que 25 séries feitas, né? Pode ser que esse volume seja extrapolado, seja muito grande, seja muito alto. Então, o que acontece? Tu pode fazer sem problema algum. E dá tempo do músculo dependendo se tu fizer um baixo número de séries, tu não gerar um estresse significativo para que no outro dia tu possa de novo treinar. Eu recomendo esse tipo de treinamento? Pouco. Porque geralmente a gente acaba optando por 2, 3 exercícios por grupo muscular. A gente vê as pessoas treinando assim, né? Vai fazer membros inferiores, a pessoa faz leg, faz extensor, faz flexor. No outro dia não tem condições dela fazer isso de novo. Sim. Agora, se ela fez uma série de um levantamento, como eu te falei, fiz uma série de levantamento terra, tá? Com uma carga de 50% do que eu conseguiria, 100 quilos, vamos botar assim. No outro dia eu posso fazer de novo. Porque esse estresse não foi demasiado para minha estrutura, né? Então poderia sim. Recomendo, talvez não, porque aí vai precisar de ajuda de um profissional de educação física para conseguir equalizar esse volume. E aí entra a questão do seguinte, a gente faz por que a gente treina, né? Como que a gente treina? Existe uma periodização de treinamento. Tu não faz numa sessão o mais importante para a tua vida. Tu espera que ao longo de várias sessões tu chegue no objetivo. No objetivo do rapaz que a gente estava falando agora há pouco, era ganhar força, ficar muito forte. Então ele tem que treinar com cargas muito pesadas, né? Para ele talvez seja mais resistência. Então é totalmente diferente o planejamento. Ele treina 2 vezes comigo seguidas na semana, a gente tem um intervalo ali de segunda e terça, e ele faz exercício de membros inferiores nas 2 sessões. Mas eu entendo que eu não vou depredar, né, as reservas energéticas e estruturais dele a ponto dele não conseguir fazer no outro dia. E isso não faz mal. Só que eu tenho um planejamento de todos os movimentos que ele vai fazer. Então, toda vez que ele levanta um movimento no supino, uma repetição, eu conto no meu caderno, ele sabe, né? Eu ando com uma agenda onde eu vou anotando. Que eu e a minha parceira de treino, a gente treina em dupla, o Raul tem outra maneira diferenciada que ele tem é de agrupar os alunos para que eles possam interagir e fazer de uma maneira mais correta e ao mesmo tempo mais prazerosa. Dinâmica, né? Entendi. Então, assim, todo esse processo que ele explicou, ele tem uma ligação direta, no caso dela, com a saúde dela, no meu caso, com a resistência do meu trabalho. É uma resposta imediata isso. Não é... Tu não vai adquirir isso daqui a 3 meses. Não, é uma resposta imediata. Tu vê? E geralmente fala, vai começar a ter resultado depois de 6 meses, por aí. Não, na verdade... Cada aluno tem um caso específico. E aí depende do que a pessoa atrela como resultado, né? Porque se tu for ver, tem um... Acho que a gente já pode chegar nessa pergunta, pode ser, sobre adaptação neuromuscular, né? Isso. Por que diz neuromuscular e por que o neuro vem antes? Eu vou te fazer vou te criar um cenário para ti e tu vai te identificar com ele. Chegasse hoje na academia agora, tá? Tu não tá treinando, tu vai fazer uma remada baixa.
lá na academia, tá? Tu vai botar 30 quilos, tá? Semana que vem, provavelmente tu vai colocar 40 quilos. Tu concorda comigo? Geralmente tu vai lá e consegue aumentar vou uma aumentando plaquinha. de pouquinho, né? E aí o que aconteceu nesse meio tempo? Tu ficou super forte, tu hipertrofiou, teu braço cresceu 2 centímetros para tu ter essa força? Não, teve uma adaptação neuromuscular. A força ela é uma adaptação também neurológica. A partir do processo que tu experimenta a força, tu ganha condições no teu corpo para fazer mais força. É oferta e demanda. Tem a ver com a memória muscular, não? Assim, se tu for falar esse conceito de memória muscular, ele tá errado por ser memória, mas ele tá dentro desse processo. É esse processo. É esse processo também. Pensa o seguinte, não tem por que eu chegar aqui, pegar essa garrafa e fazer a força para amassar ela. Porque eu sei exatamente o quanto de força eu vou precisar para manipular esse objeto. Sim. Agora, se eu verificar aqui que eu preciso levantar o microfone aqui, movimentar ele, talvez eu tenha que fazer um pouco mais de força. E isso já está no meu sistema nervoso. Tu vê que só de olhar eu já sei o quanto de força eu preciso fazer. Entendi. Então, de tu ser exposto gradativamente a novas demandas, tu acaba ficando mais forte. E isso não acontece ainda uma adaptação estrutural. Tu não hipertrofiou de uma semana para outra. Tu não ficou gigante, mas na outra semana tu consegue levantar 20 quilos mais. Então agora faz sentido, porque às vezes assim, ó, por exemplo, eu fiquei anos sem fazer academia. Voltou. Né? Quando eu voltei, questão de uma semana, eu tava Duas com a semanas mesma tu já carga. tava praticamente com a mesma carga que finalizou. Por quê? Porque tem uma resposta que o teu corpo já tinha experimentado aquele tipo de atividade e agora tu volta a ensinar o teu corpo que dizer para ele o seguinte, olha, agora eu não estou só sentado aqui conversando com o Raul. Agora eu preciso fazer uma força porque eu estou tendo essa demanda. O teu corpo ele vai entender tudo, independente se for supino, remada baixa, como um estresse, tá? É um estresse que tu está aplicando nele. E conforme tu aplica esse estresse de forma consecutiva, ele vai te dar novas respostas a ele. Seja hipertrofia, seja mais força, para que tu possa superar esse novo cenário. Entendi. Quantas vezes na semana eu tenho que fazer exercício na academia, por exemplo? Cara, é óbvio que eu vou fazer a promoção de que todos os dias seria melhor, tá? Mas a gente sabe que a vida é uma questão, assim, muito complexa, né? Então, eu costumo indicar que no mínimo 2 vezes por semana fazer... 2 já dá resultado? Já dá resultado. Levando em consideração o que a gente acabou de falar. Se eu colocar em duas sessões aquilo que tu precisaria para uma semana... Entendi. Eu matei a charada. Eu ia segunda, quarta e sexta. E eu fazia todos os exercícios segunda, quarta e sexta. Porque eu só ia 3 vezes, aí eu pensava, vai todos. Sim. Equalizou o volume. Tava tudo dando bem, certo. Tudo certo. Tinha gente que dizia que era errado, que é um grupo para cada dia. Não. ABC aqui. Não, aquele ABC caiu por terra já há muito tempo já. Mas porque eu sou muito disso, é que nem aqui o podcast, né? De início eu até tentei copiar cenário de outros, aí eu vi que não era o que eu queria, que não funcionava pra mim, ficou desse jeito. Diferente de todos. Que é mais o teu jeito. O teu jeito. Com a academia foi a mesma coisa. Mesmo todo mundo dizendo, tem que fazer o ABC, eu percebi que não precisava. Claro que não. 3 vezes na semana, porque como eu falei, depois que me falaram que a gente tem que gastar energia, então vou fazer aqui um esforço. Sim. Eu preciso de esforço. Sim, né? exatamente. E quanto mais, por exemplo, movimentos multiarticulares, que nem o supino, que tu vai envolver punho, cotovelo, ombro, maior o esforço vai ser promovido. Muito diferente do tríceps que você estava falando ali, né? Sim. Onde é só o cotovelo atuando para fazer a extensão dele, que é o tríceps, né? Então, nos multiarticulares, no leg, num agachamento, num terra, num supino, por isso que a gente diz que o básico funciona. Tu tem um estresse muito grande nesses... E aí tu trabalha vários músculos ao mesmo tempo. Isso é mais transferível para ti na vida real. Então, assim, tu não precisa treinar isolado, basicamente, para ter resultado, né? O que as pessoas acham que assim, tu tem que fazer bíceps todo dia, por exemplo, que nem a gente estava naquela... Mas não, cara. Se tu fizer um levantamento pesado o suficiente, se tu fizer um bom trabalho de costas, de dorsais, tu vai ter desenvolvimento também dos sinergistas, né? Sim. E o que tu fez tá certo, porque o ABC, cara, ele vai fazer sentido para quem quer construir um corpo para competição, para fisiculturismo, porque tu tá trabalhando um músculo, cara. Pensa assim, tu ia até academia para treinar um músculo. Pois é. Ou para caminhar meia hora na esteira e treinar um músculo. Aí tu não vai querer fazer academia mesmo, porque é chato. Sim. Monótono, chato. O que tu faz é totalmente diferente. Tu vai lá, treina o teu corpo, tem os benefícios associados e a partir daí te desenvolve como um todo. E tu sabe que depois de um tempo eu já tava fazendo o tal do 21, né?
me cansava mais, acabava o treino até mais rápido, né? Aham. Mas eu tava sentindo mais resultado com o 21. Claro, no início é difícil. Aham. Não ia conseguir fazer o 21. De Depois, fazer 7 movimentos. em É, cada, para sim. um pouquinho Sim, aqui, sim, né? sim. Aí, tipo, se eu ficava, sei lá, meia hora treinando o braço, né? Aí com o 21 era só o que dava pra fazer com o 21 ali. Aham. Mas tava tendo um resultado legal. E tu entende que assim, ó, o que eu te falei do volume, né? Por que, que eu poderia treinar todos os dias e por que, que o importante é o resultado final? Se tu contar que geralmente as pessoas fazem 3 séries de 10, um exemplo, tá? Faço 3 de 10. Dá 30 repetições, concorda comigo? Sim, Se tu fizer 2 séries de 21 repetições, dá 42 repetições. verdade. Em 2 séries, tu otimizou tempo e conseguiu ter um volume maior de esforço para uma musculatura do que em 3. Sim. Então, o que vai importar é o cálculo realmente matemático do quanto tu tá treinando. Por isso que o 21 te deu mais resultado, porque tu conseguiu num intervalo de tempo até menor ter mais esforço. Sim. E é isso que as pessoas não pensam, né? Elas pensam que precisa fazer, parar. Não, a gente tem que equalizar o volume. Ver o total. Aí quando eu voltei, eu não voltei fazendo 21, né? Porque eu achava, não vou aguentar, vou me machucar, sei lá. Mas eu fazia aquele que tu bota a barra do bíceps, né? E depois tu larga uns pezinhos menor perto. Aí Sim, tu faz. tu vai dropando, é o drop set. Drop set, Aham. né? E esse também dá um resultado legal, assim. São estratégias, tá? Existem inúmeras estratégias. Existe rest pause, drop set, existe estratégias onde tu reduz, tem estratégia onde tu aumenta, que a gente faz a pirâmide crescente, né? Sobe a carga. Todas são estratégias para otimizar o teu trabalho, o teu esforço. Elas vão aumentar a quantidade de volume trabalhado durante a tua sessão. Então, vamos supor o seguinte, tu não conseguiria permanecer com 10 quilos de cada lado na rosca direta por muito tempo. Aí tu reduz para 5 quilos e tu consegue levar esse esforço mais adiante. Então, tu vai mais adiante, né? Tu tem um esforço maior, tu tem um volume de trabalho maior. E isso te dá mais resultado. Entendi. Te fazer uma pergunta agora aqui, né? Que essa pergunta deve ser a dúvida de muita gente que vai pra academia depois de ver alguém treinando, né? Sim. Quando eu posso começar a tomar whey protein? Olha aí. Cara, é o seguinte. Essa pergunta, ela realmente, eu acho que muitas pessoas se fazem essa pergunta, não só do whey protein, mas da suplementação, né? Creatina, enfim. Primeiro, essa é uma resposta para o nutricionista, tá? E eu não vou fazer o papel do nutricionista. Mas o que acontece? As pessoas querem tomar o suplemento antes de se alimentar bem, de dormir bem, de tomar líquido, de realmente treinar, de ter uma experiência de treinamento, né? De foco de treinamento. A partir do momento que tu entende, tu interioriza que precisa treinar, precisa obedecer algumas regras para ter resultado, tu vai ver que a suplementação é a ponta da pirâmide, que ela vai fazer diferença a partir de um determinado momento muito específico, que não é no início. Talvez seja necessário no início para uma pessoa que tenha alguma patologia, um déficit, né? Alguma questão ali. Mas, em linhas gerais, cara, a alimentação tá aí para suprir tudo. Tu vê as pessoas comprando multivitamínico às vezes, né? Cara, tu tem condições plenas de ter a ingestão desses nutrientes, desses macronutrientes ao longo do dia na alimentação. Comendo fruta, comendo legumes, comendo bastante salada, comendo proteína, enfim, tem como. Então a gente às vezes é consumido pela mídia fitness, né? Porque tu tá lá, tu entrou na academia, parece que o teu Instagram já se modificou. Aí começa a aparecer lá, whey protein, promoção. Aí tu fica, é isso que eu preciso. Mas aí tu vai olhar o teu treino, tá pobre qualitativamente, né? Tá ruim, tá treinando pouco, não tá dormindo, não tá comendo bem ao longo do dia, e aí tá esperando que o whey protein vai resolver o teu problema. Cara, não vai. Como se fosse uma fórmula mágica. Procede. Eu, como aluno, já perguntei algumas vezes para ele assim, Raul, eu tenho que tomar algum suplemento? E ele pega e diz assim, não, isso é uma coisa de nutricionista. Eu não vou te indicar nada. Eu acho que tu tem que pensar na qualidade que tu tá comendo, o que tu tá fazendo, como é que é o final dos teus dias, como é que são os teus esforços, se tu tá conseguindo descansar bem. E a partir daí, sim, tu tem que fazer uma análise disso. E a partir daí, tu vai na nutricionista e tu me traz esse resultado. E aí nós vamos ver direitinho, vamos estudar direitinho essa estratégia. Não. Inclusive, o whey protein originalmente não era para academia, né? Ele era para tratamento
nutricional, né? Com pessoas que tinha problema com alimentação, essas coisas. Vários suplementos surgem de estudos, assim, cara, que às vezes não estão relacionados à performance. Eu sou uma pessoa que treino sem whey e compenso isso na alimentação, assim, nos nutrientes que eu posso comer durante o dia. Ajuda, mas não é o... Sim, não é obrigatório. Não é obrigatório, nem é a chave do processo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Raul agora da questão assim, ó. Existe um glamour, uma glamorização da questão do parecer e da exigência harmônica, da exigência estética hoje em dia. Então, tem muito profissional prometendo que vai esculpir o corpo do aluno. O que é, tu como mestre no que tu faz, o que é esculpir exatamente? Esse é o termo certo? Isso é possível ou isso é golpe? Vamos lá. Primeira coisa, eu gosto muito de analogia, né? Que acho que fica mais fácil de entender. Pensa que o corpo não é massinha de modelar. Primeira coisa, você tem que pensar que o corpo não é massinha de modelar. Ninguém é capaz de modificar. Todo dia tem um coach dizendo que você poderá esculpir o seu corpo em uma semana. Desta maneira. Cada pessoa é diferente. Totalmente diferente, cara. Existe, inclusive, né? Isso a gente sabe que dentro dos algoritmos é o que faz vender. Porque todo mundo quer uma coisa mais fácil, mais prática. Ninguém quer passar o sufoco, né? Todo mundo quer a receita. Ninguém quer fazer. Todo mundo quer o resultado, né? Todo mundo quer o resultado ali, né? Todo mundo quer, assim, o que tu fez para chegar até aqui? Só que não vai fazer a mesma coisa que tu fez para chegar até lá, né? Então, é um conceito errôneo, sim, né? E é um conceito que gera frustração. Porque várias pessoas são tocadas por essa informação, dizendo que vai modificar realmente teu corpo, vai mudar a tua vida, e aquilo não muda, né? Aquilo não muda a tua vida porque não cada é assim que funciona o processo. Tem um rito diferente, né? É único. Quantas vezes a gente não viu, nossa, aí ele come e é seco que nem um caniço. Total, cara. Né? Total. Tem pessoas que metabolismo de jeito diferente. Totalmente. Às vezes predisposição genética também, tem, né? Também, tem influência, com certeza, influência genética, tem questões hormonais, de altura, tudo, né, cara? Tudo influencia. E, cara, a estética, ela permeia níveis assim, que a estética é ótima, cara. A estética é boa pra autoestima, é boa pra moda, é boa pra tudo. É bom a gente se sentir bem consigo mesmo. Mais opção de roupa. O problema é o padrão. O problema é o padrão estético que te vendem, que não é o teu corpo. Tu vai ver o corpo que está sendo oferecido lá, que está dizendo que tu vai conquistar em 20 dias, é de um cara que não fez aquilo que ele está vendendo. É um cara que às vezes tem recurso ergogênico, tem anabolizante, tem outros medicamentos. E aí tu, ser humano, acha que vai obter aquele corpo, né, em 20 dias. Até porque a gente tem um limite que se não usar isso, não ultrapassa. A gente tem que ser... Isso, cara, isso é... As pessoas, né... Assim, quem nasceu para ser lagartixa não vai ser jacaré. Tá, e o aluno zanzonal, aquele aluno que diz assim, bom, eu vou começar geralmente eu vejo isso nas mulheres. Eu vou começar a treinar em setembro... Perto do verão. Porque eu quero no verão estar bem. E aí... Como é que funciona essa coisa de desmistificar? Como é que é pro instrutor... Acho que é mais fácil de frustrar, desmistificar isso sem frustrar a pessoa? Difícil, cara. É difícil e geralmente vai partir muito mais da experiência de frustração dessa pessoa do que da informação. Porque as pessoas vêm não querem acreditar no que tu tá falando, né? Porque o corpo do verão se constitui no inverno. Se constitui num ano. Tu não chega no verão treinando no verão daquele jeito. E no inverno é mais difícil de treinar, né? E é mais difícil, tem outros fatores, tem frio, a gente tende a comer mais, a gente tende a ficar mais tempo em casa. O corpo quer que tu estacione, né? Tu estacione, porque né, é uma questão de proteção. E, cara, mais, o sazonal é pior do que o que vai todo ano uma vez, por exemplo. Porque a gente tem esse efeito sanfona, né? A gente tem essa intenção de a pessoa vai lá, emagrece 2 quilos, para de treinar, recupera 5 quilos.
vai lá, emagrece 2 quilos, para de treinar. Aí já manda pro Nordeste, que tem corpo sanfona mesmo, né? Vai. E aí tu vê que a pessoa gera uma frustração, gera modificações de peso, o que é ruim para o coração, é ruim para as estruturas fisiológicas do corpo. Quanto mais tu oscilar o teu peso, mais tendência a tu ter algum Interfere em problema. açúcar também, né? Total, tu desregula total, né? O ideal é que tu mantivesse um peso ali, né? Que fosse oscilar entre 1 e 2 quilos, mas que tu não tivesse essas mudanças tão bruscas. Assim. E essa, eu considero, assim, um feito, eu não conseguiria passar por esse... Eu não tenho essa sutileza eu, por exemplo, não conseguiria estar no lugar do instrutor. Devido a esse excesso de franqueza que eu tenho e eu gosto que a pessoa visualize o que eu estou dizendo, então eu uso exemplos exagerados, porque tu tem que ter uma sutileza, porque ao mesmo tempo tu não sabe que grau de fragilidade psicológica que o teu aluno tem. Às vezes é o último tiro que ele está tentando, a última oportunidade, né? Eu, por exemplo, não tenho essa sutileza, que eu digo, olha, minha filha, não dá para te fazer isso que tu tá passando da linha de ser humano para container, não dá. Um profissional da área, eles pegam uma pessoa fragilizada, com autoestima complicada. Então eu levo em consideração cada vez que eu treino com um instrutor, não é só a questão do Raul, já treinei com N instrutores, que eles têm uma carga ao mesmo tempo de responsabilidade com esse ser humano, de um tratamento enorme, inclusive na questão psicológica, porque eu já vi alunos que chegam lá assim, e aí desabafam com o instrutor e... Mas isso que você está falando é real, porque agora a gente gravou hoje um episódio que vai ao ar e tinha 2 psicólogas, e uma delas, ela é psicóloga esportiva também. Legal. E aí ela falou isso, que ela tem um trabalho para ajudar com a psicologia do atleta a atingir o resultado dele. Total. Hoje, alta performance e psicologia estão atreladas. Hoje, o que tu faz, tu ter alto desempenho, às vezes, não é nem um nível técnico, porque tá tudo muito parecido, né? Porque a ciência avançou tanto que todo mundo sabe mais ou menos o que fazer para treinar. Sim. Mas é o quanto tu consegue ter uma mentalidade forte para perdurar as situações negativas, né? A minha então, psicóloga, por exemplo, esporte, ela é bloqueada em todas as minhas redes sociais. Porque se ela me acompanhar, ela me interna. É isso. Pessoal, muito bom o nosso papo, mas a gente já tá estourando o nosso tempo. E a gente vai ter que encerrar. Eu tinha mais perguntas pra te fazer, tu vai ter que voltar outra hora aqui. Isso é um prazer. Tá, eu vou ter que voltar aqui pra contar a história do bezerro. Vamos falar do bezerro. Que é bem legal essa história aí, mas tá voltando. Agricultor. Não é o Bezerro da Silva. Não, é bem legal essa história. Tem lá no Instagram dele, quem estiver ansioso, não puder esperar até o próximo episódio, vai lá no Instagram dele. Como é que tá? É Raul? Raul Victoria. Fácil de achar. Vou deixar na descrição do vídeo aqui também. E... antes de encerrar, Raul, eu vou pedir pra tu dar um recadinho pro pessoal de casa. Aí tu pode olhar pra essa câmera aqui. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá? Feliz de estar falando sobre vida, sobre treinamento. Acho de suma importância que ocupemos esses espaços, tenhamos essas trocas leves, né? De risada, que a gente possa falar de coisa séria, mas rindo, brincando também, né? Fico feliz de estar aqui com o Ju também, que é um ícone, uma personalidade. Que é um cara incrível. Inclusive, eu sou muito conhecido através dos stories do Raul. Eu estava numa determinada loja e estava comprando um presente, na realidade. E fui experimentar o presente, que a pessoa tinha o mesmo tamanho de pé que o meu. Aí a funcionária pegou e disse assim, acho que te conheço de algum lugar. Eu digo, deve ser... vai ver, ela é bem informada, lê coluna social, né? E ela pegou e disse assim, deve ser de algum jornal, ou talvez da TV, ou das redes sociais. Assim, exatamente, das redes sociais. Tu treina com o Raul, porque eu te vejo seguido no Instagram do Raul, vocês dois brigando. Já tem os quadros ali nos stories. Então é isso. Júnior, quer deixar um recadinho? Quero agradecer por o convite de estar aqui, pela oportunidade de estar aqui com vocês, é muito legal, e de poder ter trazido o professor e mestre para que ele pudesse explanar melhor sobre saúde, desmistificar a questão das academias, e ele é muito abrangente, e isso acho que deve ter sido muito esclarecedor, e espero que
a gente fazendo barulho desse jeito, as pessoas se tornem um pouco melhores e entendam esse barulho como acréscimo. Isso aí, um barulho do bem. Barulho do bem. Isso aí então, pessoal. Muito obrigado. Tá muito bom conversar com vocês. Pessoal que assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Não se esqueça do Triplo C, curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que você gostou, acaba entregando para mais pessoas e a gente pode, o canal cresce, né? A gente pode seguir fazendo esse trabalho que a gente faz aqui. E é isso aí então, pessoal. Pratique exercícios físicos. Isso aí. Terminou. Muito obrigado, gente. Doeu. Muito legal.